Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus irmãos e minhas irmãs. A pedido de um dos nossos irmãos inscrito aqui no canal, Jonathan Oliveira, um forte abraço, meu irmão. Ele perguntou, falou, Sérgio, eu estou em dúvida entre comprar uma FZ15 ou uma Hunter da Royal Enfield. E ele me fez essa pergunta, que eu tenho a FZ15, já andei na Hunter 350 e vamos meio que dividir aqui por tópico, para a gente poder entender aqui na minha humilde opinião de crítico de motocicleta em relação entre uma e outra. Vamos pegar num ponto aí forte, porque ele mesmo colocou assim, Sérgio, parece que eu já ouvi falar que a FZ15 é manca. Vamos lá, Jonathan. A FZ15, ela é uma moto, no caso, com 12,2 cavalos de potência, tá? A questão de torque dela é bem diferente em relação à Hunter, ou seja, a FZ15 ela tem um motor com menos 8 cavalos de potência em relação à Hunter. Ou seja, ele é um motor que vai ter, no caso aí, um pouco menos de final. Um pouco menos, não tanto. Embora a Hunter, por exemplo, em termos de torque, como você falou que vai andar com garupa, eu não sei qual a cidade que você mora, a força que ela tem de torque no motor proporciona sim, vamos dizer, em baixas rotações, um motor bem eficaz para quem está andando aí no caso com garupa, que é o seu caso. Agora, se a sua cidade for uma cidade semiplana como a minha, a FZ15, mesmo tendo 8 cavalos a menos de potência, ela não vai ter diferença, quase que muito, tem diferença, mas quase que muito em relação à Hunter. Isso eu estou falando questão potência. Agora vamos pegar um ponto que é muito importante. Qual das duas tem manutenção e tem motor mais confiável com mais durabilidade? Eu não tenho dúvida nenhuma em falar que é a FZ15, certo? Tá puxando sardinha para o seu lado? Nunca. Jamais. Ninguém vai me ouvir aqui falando dentro do nosso canal, puxando sardinha para a moto que eu tenho. O fato é, esse motor da FZ15, embora não tenha uma cavalaria muito alta, porque ela foi feita exatamente para rodar dentro da cidade, ela tem um motor extremamente econômico. Até mesmo se você for pegar pelas manutenções que a Yamaha proporciona e que a Royal Enfield, por exemplo, coloca em relação à Hunter, você vai ver que a manutenção em relação à questão da FZ15, a durabilidade do motor, a FZ15 ganha, inclusive na questão de economia por quilômetro rodado. Pra vocês terem uma ideia, eu já fiz aqui na minha 44 fácil, rodando sem garupa numa cidade semiplana. Depois vocês observam aí a Hunter, qual é a questão dela aí de consumo interno dentro da cidade. Sérgio, mas para poder rodar na rodovia o motor da Hunter, que também não é indicado para rodovia, mas ele vai, vamos dizer assim, desenvolver um papel melhor do que a FZ15. Muito bem, questão de pós-venda. O pós-venda da Yamaha, justamente por ser uma concessionária, né, que tá era a segunda, primeiro chegou a Honda, depois chegou a Yamaha no Brasil. Então ela tem concessionárias esparramadas pelo Brasil inteiro. A Royal Enfield não são todas as capitais que de repente ela esteja presente. Muito bem, o pós-venda da Yamaha é melhor. Então temos que pegar isso tudo em consideração, porque eu sou detalhista em relação à questão. Revenda. Ah, Sérgio, mas a FZ15 ela é uma moto que também praticamente é lançamento, que ela foi lançada no final de 2022 e agora que nós estamos no início de 2024. Mesmo assim, a revenda, no caso aí da FZ15, ela é uma revenda mais interessante, embora eu sou apaixonado pelos produtos da Royal Enfield, ela tem um público específico. Para mim é muito fácil vender, no caso, uma moto da Royal. Tanto que eu estou muito próximo de comprar uma Himalaia pelo projeto que eu tenho. Ou seja, eu gosto da marca Royal, eu gosto do estilo, eu gosto da característica. Porém, nós temos que pegar a nível comercial. Uma FZ15 vende mais rápido, ela tem mais comércio no caso do que a Hunter. Preço, exemplo, hoje eu vou comparar, nós estamos fazendo esse vídeo em março de 2024. Hoje é dia 12. Hoje você compra uma Hunter aqui em Goiânia, na Royal Enfield, 0 km,
mais barato, mais em conta do que a FZ15. Ou seja, a FZ15 está mais de 21 aqui em Goiânia e a Hunter você compra ela por 20 mil. Ou seja, se torna muito interessante nesse quesito valor a preço. Perfeito? No meu ponto de vista em relação à questão, por exemplo, de tranquilidade para você estar rodando no dia a dia em questão de roubo. Exemplo, a Hunter, ela é muito menos procurado, muito menos visada aí no caso, do que uma própria FZ15, porque a FZ15 ela infelizmente é facilmente confundida com a 25. Ou seja, aí talvez você vai ter até um seguro mais barato da sua Hunter, vamos dizer assim, se você obviamente optar pela Hunter. A Hunter, ela tem um outro ponto positivo em relação à FZ15. Ela tem um ABS nos dois canais, nas duas rodas. A FZ15 só tem na roda dianteira. Então veja isso como um ponto muito importante. A Hunter, você tem aí, se você quiser pagar um pouquinho mais caro, R$1.000 a mais, você tem um GPS nela, que eu acho bem interessante para quem curte o GPS, perfeito? E eu acho a moto muito linda. Então para poder pensar, é um peso muito grande. Muito grande. Então eu vou expressar aqui a minha humilde opinião em relação à questão, a tudo que eu já disse no início do vídeo. Se eu hoje não tivesse a FZ15, estivesse com dinheiro para poder comprar ou a FZ15 ou a Hunter, qual das duas eu compraria? Olha, pesa muito, mas eu vou emitir aqui a minha humilde opinião, talvez para você, Jonathan, não seja a mesma coisa. O que eu quero dizer é o seguinte. Aliás, eu vou colocar duas opiniões que eu acho que fique mais equilibrado. Primeira opinião. Se eu tivesse comprando uma moto que eu tivesse que rodar muito, uma moto que eu tivesse que sair para trabalhar, para batalhar, para ganhar meu pão do dia a dia em cima da moto, eu não tenho dúvida. É aqui, ó, FZ15. Agora, se eu estiver comprando uma moto só para fazer deslocamento, passeios, é Hunter. Por quê? Tá R$1.000 mais barato, o seguro vai ser mais em conta, é uma moto menos visada e como eu vou rodar menos, ela tem mais força de cavalaria, ela vai me atender, embora eu tenha aí certeza que depois na hora de vender, eu vou ter lá minhas dificuldades, mas vou encontrar o comprador para ela. Então são duas situações, na minha humilde opinião, Jonathan, que eu coloco aqui, que de repente, obviamente não é a minha opinião que vai te influenciar, mas eu gosto de ser justo aqui em relação a tudo que eu falo dentro do nosso canal. Porque para mim, quando eu falo aqui, é como se eu estivesse falando para o meu filho, para um neto que vem para o futuro. Então eu tenho essa preocupação. E falo mais, para quem está iniciando e não vai ter a moto para trabalhar, para poder fazer entrega, para rodar muito, a Hunter ela é melhor, até pelo fato do ABS nas duas rodas que eu defendo tanto, tá? Então eu acredito que de repente eu dei um norte aí, uma direção. Pedir para você que ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal, é gratuito, vai ser sempre um prazer, uma honra muito grande ter você aqui com a gente dentro do nosso canal. Pessoal, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo, tchau, tchau.